Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa aula de matemática do nono ano da Escola Municipal Joaquim Dias de Oliveira, São Miguel do Fidalgo, Piauí. Hoje, tratando da atividade avaliativa 2 do mês avaliativo 3. Professor Raimundo Dias com vocês. Então, ainda dando continuidade a números diretamente proporcionais e inversamente proporcionais, ou grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais, e irei trabalhar a questão 26 da página 82 do livro de vocês. Alterei novamente os dados, mas é semelhante ao que está no... Vocês irão trabalhar semelhante ao que eu irei fazer aqui. Então, observe o seguinte. Se 8 metros custam R$ 176, então quanto irá custar 10,5 metros de tecido? Ele está falando de tecido aí, eu acho que ficou meio... não foi copiado completamente como estão. Então eu tenho aqui, vou fazer uma coluna com tecido, isso dado em metros, né? E aí eu tenho o preço, né? Preço, que vai ser dado em reais, né? O preço é dado em reais. Então, tem essas duas coisas, produzindo, colocando numa tabelinha essas duas grandezas aí, né? Numa tabela em forma de coluna, eu tenho o seguinte. Ele diz que 8 metros custa R$ 176, né? Se forem 10,5 metros, 10 metros e meio, 10,5 metros, qual vai ser o preço? Observe o seguinte, se eu aumentar a quantidade de metros de tecido que eu vou comprar, é claro que eu vou pagar mais. Então, se uma grandeza aumenta e a outra também aumenta, então isso é diretamente proporcional. Então, eu vou fazer os termos cruzando aí, né? Então, vai ficar 8 vezes x, né? Aqui, ó. 8 vezes x vai ser igual a 10,5 vezes 176, ou 176 vezes 10,5. Então, 8x igual a... Vou multiplicar 176 por 10,5, né? 176 por 10,5. Vou colocar o número sem vírgula e depois eu coloco. Então, 5 vezes 6 dá 30, vai 3, né? 5 vezes 7 vai dar 35, com mais 3 dá 38, vai 3. 5 vezes 1 é 5, mais 3, 8. 0 vezes 6 é 0, 0 vezes 7 é 0, 0 vezes 1, 0. Aí eu tenho 1 vezes 6, 6, eu coloco aqui embaixo do 1, 1 vezes 6, 6, 1 vezes 7, 7, 1 vezes 1 é 1. Então aqui vai ficar 0, somando, né, 8, 8, 6, 14, vai 1, 1 com mais 7 dá 8, aqui vai dar 1. Aqui eu tenho uma casa após a vírgula, fica uma casa após a vírgula, então eu vou ter esse número aqui, ó, 1848. Então aqui eu tenho 1848. Esse é o valor. O 8 multiplica o x, ele passa dividindo. Então x é igual a 1848. Isso dividido por quem? Ó, por 8. Então se eu tenho 1848 e eu vou dividir por 8, quantas vezes eu vou somar o 8 para chegar no 18? Porque 1 não dá, né? 1 é menor que 8, então vou pegar 18. Seria duas vezes, né? Porque 8 vezes 8 é 16. Para 18 sobra 2. Abaixo 4 fica 24. Vai dar 3, né? 3 vezes 8 é 24. Para 24, nada. Baixa o 8. Vai dar 1. 3 vezes 8 vezes 1 é 8. Para 8, nada. Então, dá 231, né? Nesse caso, 231, o que, ó? 231 é preço, então aqui é em reais, né? Reais. Então, R$ 231, esse é o valor. Na letra B, novamente ele está falando sobre a mesma condição, então tem tecido, que é dado em metro, né? E eu tenho preço, que é dado em reais. Em reais. Então, preço que é dado em reais. Então, aqui novamente fazendo a coluna,
nós vamos ter o seguinte, pegando a mesma condição da informação, são 8 metros, corresponde a R$ 176. Agora, quantos metros é possível comprar com R$ 264? R$ 264. Aumentei, aí quer saber quantos metros? Eu vou gastar mais, né? Se eu vou gastar mais, significa dizer que eu vou comprar mais tecido, né? Mais tecido. Então, isso é diretamente proporcional novamente. Então, vou pegar x vezes 176, né? 176 vezes x, que vai ser igual a 8 vezes 264 vezes 8. Então, multiplicando 264 vezes 8, 264 por 8, 4 vezes 8, 8 vezes 4, 32, vai 3, né? 6 vezes 8, 48, 48 com mais 3, 51, vai 5. 8 vezes 2, 16, 16 com mais 5 dá 21. Então, eu tenho esse número aí, né? 2112. Então, aqui eu tenho 2112. Aqui 176x. 176 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, eu tenho 2112 por 176, né? Então, eu tenho 2112 por 176. Tem 3 algarismos aqui, vou pegar 3, né? 200 é maior que 100, então vai dar uma vez, né? Dá 176, diminuindo. Do 1 não dá para tirar 6, aqui toma um emprestado que fica 0, aqui 10. 10 menos 6 dá 5. Do 0 não dá para tirar 7, aqui fica 1 e aqui fica 10. 10 menos 7 dá 3 e aqui vai dar 0. Abaixo 2 fica 2, aliás, 2. 352. 352 possivelmente dá 2, né? 176 por 2. 2 vezes 6, 12 vai 1. 2 vezes 7, 14 1, 15 vai 1. 2 vezes 1, 2 e 1, 3. Então dá 352. Diminuindo vai dar 0. Então vai ser quanto aqui, ó? 12 metros, né? Então x eu tenho 12 metros de tecido. Esse é a quantidade que irei comprar aí, né? De tecido. Na segunda questão, diz assim, uma padaria produz 320 pães com 10 quilos de farinha de trigo. Aí ele quer saber quantos pães ela produzirá com 50 quilos. Então, eu tenho duas grandezas distintas aí, né? Que é pães, unidade, né? Unidade. E eu tenho trigo, né? Trigo, que é farinha de trigo. Trigo, que é quilo aí, quilogramas, né? Quilograma. Então, tenho duas grandezas e aí iremos fazer novamente, ó, irei fazer uma coluna, né? Uma tabela em forma de coluna. Ele diz o seguinte pelo enunciado, são 320 pães, 320 pães. Eu vou utilizar quantos quilogramas? 10 quilogramas de farinha de trigo. E aí, se aumentar para 50 quilogramas, quantos pães eu irei produzir? Se eu aumentei o número, a quantidade de quilogramas de trigo, possivelmente eu vou aumentar o número de pães a ser produzido. Então, isso é diretamente proporcional. Então, vai ficar x vezes 10, ou 10 vezes x, né? Essa é a condição, ó, 10 vezes x vai ser igual a 320 vezes 50, né? 320 vezes 50. Então, 10x é igual a... Vou pegar 320 vezes 50, 320 por 50. Aqui vai ficar 0, 0 vezes 0 é 0, 0 vezes 2, 0, 0 vezes 3, 0. 5 vezes 0, 0, 5 vezes 2, 10, vai 1, 5 vezes 3, 15, 1, 16. Aqui vai ficar esse valor aqui, ó. Vai ficar 16 mil aqui, né? 16 mil. Aí esse 16 mil, o 10 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, x vai ser igual a 16 mil dividido por 10. Cancela um 0 com 0.
1.600 dividido por 1 dá 1.600. Então, x vai ser igual a 1.600 pães, né? Então, irei produzir 1.600 pães. Na letra B, novamente, refere-se à farinha de trigo e pães novamente. Então, eu tenho pães, né? Que vai ser unidade do produto, e trigo, a farinha de trigo, que vai ser dado em quilogramas. Então, eu tenho as duas condições aí novamente, né? E aí irei trabalhar as duas. Bom, observe de novo no enunciado que ele diz que 320 pães refere-se a... E para produzir 320 pães, eu vou utilizar 10 kg de farinha. Então, 320 pães, uso 10 kg de farinha. Agora, para produzir 1.280 pães, 1.280 pães, quanto de farinha eu vou precisar, né? Observe o seguinte, eu aumentei o número de pães, lógico que vou aumentar o número de farinha de trigo também, né? A quantidade de quilograma de farinha de trigo. Então, isso aqui é diretamente proporcional. Eu vou pegar 320 vezes x, né? Então, 320 vezes x, que vai ser igual a 1.280 vezes 10. 1.280 vezes 10. Então, 320 vezes x é igual... Esse número vezes esse, é só pegar 1, 2, 8, 1.280 e acrescentar mais um zero. Vai ficar esse valor aí, 12.800. 320 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, vai ficar 12.800 dividido por 320. Posso cortar um zero com um zero, vai ficar apenas esse valor aí, ó. X vai ser igual a 1.280 dividido por 32, né? Cortei um zero com zero. Então, 1.280 dividido por 32. 12 não é divisível por 32, 12 é menor. Então, vou pegar 128 aí. Então, 32, será que dá por 4? 4 vezes 2 dá 8. 4 vezes 3 dá 12. Então, dá 4, que vai dar 128. Para 128, nada. Baixa o zero. Dá 0. 0 vezes 32 é 0. Para 0, nada. Então, vai dar quanto, nesse caso? 40 quilogramas de farinha, né? Farinha de trigo. Esse é a quantia exata de farinha de trigo para produzir essa quantidade de pães aí. Na terceira questão, ele diz assim, uma torneira fornece 36 litros de águas por minuto. Essa é a vazão, né? A vazão que essa torneira tem, né? 36 litros de água por minuto e enche um tanque em 48 minutos. Aí ele quer saber se duas torneiras para encher o mesmo tanque. Observe que o tanque é constante, né? O mesmo tanque. Se aumentar o número de torneiras. Então, observe que eu tenho duas coisas aí. A torneira e tempo, né? Torneiras, que são unidades, né? Unidade. E eu tenho tempo. E esse tempo é dado em minutos, né? Minutos. Então, aqui novamente fazendo a coluna, né? Que fica mais fácil para visualizarmos. Então, diz assim, uma torneira enche o tanque em 48 minutos. Uma torneira demora 48 minutos para encher um tanque. Se eu colocarmos duas torneiras, né? Vixe, eu não... Duas torneiras. Quantos minutos vai demorar? Observe o seguinte, aumentei o número de torneira, eu vou diminuir o tempo diminui. Então, isso é inverso, um aumenta ou diminui. Então, significa dizer que eu vou multiplicar assim, ó, na linha, né? Se eu coloquei as grandezas em coluna, eu multiplico na linha quando é inverso. Quando é direto, sempre é cruzando. Então, eu vou pegar 2 vezes x, né? 2 vezes x, que vai ser igual a 1 vezes 48.
1 vezes 48 é 48, né? Aqui vai ficar 2x. O 2 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, x vai ser igual a 48 dividido por 2. Então, eu sei que x vai ser igual a 24, a metade, né? Minutos. 24 minutos. Esse é o resultado aí dessa questão, né? Na letra B, ele faz o seguinte: para encher o tanque em 8 minutos. Então, para encher o tanque em 8 minutos, nós iremos fazer a mesma coisinha que havia feito aí, né? Fazer a tabela de torneiras, que vai ser dada em unidades, né? Unidades. E eu tenho tempo, que vai ser dado em minutos. Então, com a tabelinha em coluna novamente, né? Em coluna. Poderia ser em linha também, mas eu vou fazer sempre em coluna. Então, eu tenho aquela condição lá, uma torneira, né? Uma torneira demora quantos minutos? 48 minutos, né? Uma torneira demora lá pela condição inicial, quando ele fala de torneira em minutos, tá aqui no enunciado, né? Uma torneira, ó. Uma torneira, 36 litros em 48 minutos. Ou seja, uma torneira fornece 36 litros, que é a vazão, né? Esse aqui é vazão, né? É a quantidade que ela, litro por minuto. A cada minuto ela joga 36 litros de água dentro do tanque, né? Só que ela vai demorar quantos minutos? 48 minutos para encher o tanque, ó. Então, uma torneira demora 48 minutos, que foi o que eu fiz aqui, né? Uma torneira demora 48 minutos. E se for em 8 minutos, quantas torneiras serão necessárias? Observe o seguinte: se eu diminuir o tempo, eu vou aumentar o número de torneiras, né? Então, ela é inverso. Se uma coisa diminui, a outra aumenta. Então, significa dizer que isso é inversamente proporcional, né? Eu vou pegar x vezes 8, ou 8 vezes x, né? E 1 vezes 48. 1 vezes 48. 8 vezes x é 8x, né? 1 vezes 48 é 48. O 8 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, 48 dividido por 8 dá 6, né? Então, nesse caso, ó, x vai ser igual a 6. 6 o quê? 6 torneiras, né? 6 torneiras. Essa é a quantidade de torneiras necessárias para encher esse tanque. Na quarta questão, ele fala o seguinte: em uma fábrica são produzidos 7 peças a cada 30 segundos. 7 peças a cada 30 segundos. A tabela a seguir mostra a quantidade de peças produzida em termos da quantidade de segundos, ou seja, 7 peças em 30 segundos, 21 peças em 90 segundos, 28 peças em 120 segundos, 35 peças em 150 segundos, 49 peças em 210 segundos. Então, observe que aqui eu tenho o tempo e a quantidade de peças, né? Então, eu vou fazer assim, peças, né? Em unidades, e eu tenho tempo. Está em linha, eu vou colocar em coluna, fica melhor. Tempo em segundos, né? Segundos. E aí eu tenho essa condição aqui. Quantas peças? 7 peças em 30 segundos. Então, tem 7 peças em 30 segundos. E se for em 8 minutos? Então, assim, ó, 8 minutos é a mesma coisa de 8 vezes 60, 6 vezes 8, 48, dá 48 segundos, né? Segundos. Então, se for em 480 segundos, né? Em 480 segundos, 8 minutos
é 480 segundos. Eu tenho que transformar para a mesma unidade que está aqui. A unidade de tempo utilizado no problema é segundos, não é minuto. Então, se tem 8 minutos, eu vou transformá-lo para segundos. É só multiplicar por 60. Então, em 480 segundos, quantas peças eu irei produzir? Se a cada 30 segundos produz 7 peças, se eu aumentar para 480 segundos, eu vou aumentar o número de peças? Com certeza, né? Então, se uma coisa aumenta e a outra também aumenta, isso é diretamente proporcional. Eu multiplico os extremos pelos meios, né? Multiplico os extremos pelos meios. Vou pegar 30 vezes x, né? 30 vezes x, que vai ser igual a 7 vezes 480. Então, aqui vai ficar 30x, que vai ser igual a 480 vezes 7, né? 480 por 7. 7 vezes 0 é 0. 7 vezes 8, 56, vai 5. 7 vezes 4, 28, né? 28 com mais 5 é 33. Então, dá 3.360 aí. 3.360. O 30 multiplica, ele passa dividindo. Então, 3.360 dividido por 30. Cancela um zero com zero, fica 336, né? Assim, o x vai ser igual a 336 dividido por 3. Então, 336 dividido por 3. Dá 1 vezes 3 é 3 para ternado, baixo 3. Dá 1 vezes 3 é 3 para ternado, baixo 3, né? Baixo 6. E dá 2 vezes 3 é 6 para ser nada. Então dá 112, né? Então x vai ser igual a 112. 112 o quê? Peças, né? Peças. Então, em 480 minutos eu vou produzir 112 peças. 112 peças. Observe aqui onde é que está e eu só marco, né? Marco. Agora observe um detalhe aqui na quinta questão. Eu não irei responder, mas irei explicar. Espero que vocês compreendam. Começou do zero. Se eu não vendo nada e não produzo nada, então é zero, né? Então ele diz aqui, o custo médio da comida de uma cidade de Palmas é representado pela figura. Se eu tenho 1 quilo de alimento, se eu vou comer 1 quilo, eu vou pagar R$ 20, né? Se eu for comer só a metade, meio quilo, é claro que eu vou pagar só a metade, que é quanto? Ó? R$ 10. R$ 10. Então, se eu aumentei, aqui nesse caso eu estou aumentando a quantidade de comida, estou aumentando o valor que eu vou pagar. Aí você vai saber se é diretamente proporcional, inversamente proporcional e vai marcar a alternativa correta. Fico por aqui e até mais.